Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de recuperação. Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios 6, aula 19. Vou iniciar essa aula mostrando um vídeo para vocês, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Windows and doors open and close, keeping out and letting in the dark and the light, the wrong and the right. I decide what enters in. The aims that I choose determine if I lose all the light that's within my holy house. Shadowy voice speaks at my door with many dark things to say. What should I do? The spirit inside tells me I should turn away.
house of holiness, up to me to keep it clean. My own temple full of love and light, where the Spirit stays with me. I begin to see souls in me, knocking so gently, hearts to feed. Should I let them into my life? Is there room inside for love, for love? Seeking to help, seeking to care, making a welcome place. With each kind step, love fills the room, granting the Savior's grace. A temple of light, with windows clean and bright, lights the soul that's within my holy house. Mine is a house of holiness, up to me to keep it clean. My own temple full of love and light, where the Spirit stays with me. Mine is a house of holiness, up to me to keep it clean. My own temple full of love and light, where the Spirit stays with me. Where His Spirit stays with me. Ao assistir esse vídeo, podemos ver os males e a destruição que a imoralidade causa em nossa mente e em nosso corpo. Neste capítulo de 1 Coríntios, nós vamos entender melhor a frase dita pelo apóstolo Paulo: vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Com isso, vamos à primeira pergunta. O que você sente ao ver ou entrar em um templo? Assista o vídeo a seguir para responder melhor a esta pergunta. Às vezes nós achamos que a imoralidade e os pecados sexuais são problemas apenas do nosso tempo. No entanto, o apóstolo Paulo advertiu e ensinou sobre esses pecados há mais de 2000 anos atrás. Eu espero que com essa aula você consiga entender a importância do seu corpo físico e de se manter sexualmente puro. Nós vivemos em um mundo onde os pecados sexuais são amplamente aceitáveis. Assim como a cidade de Curitiba, a cidade de Corinto era uma cidade grande, rica e muito diversificada, onde os pecados sexuais eram aceitos com naturalidade. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, Paulo citou alguns pecados sexuais comuns entre os coríntios. E em 1 Coríntios 6, 18 a 20, Paulo ensinou sobre a natureza sagrada do corpo humano e sobre a importância de se manter a pureza sexual. Vamos ver essas escrituras? Fugir da fornicação.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma grande verdade que podemos aprender com estas escrituras é que nossos corpos são templos onde o Espírito Santo pode habitar. O presidente Nelson ensinou o seguinte: visto que nosso corpo é uma parte tão essencial do plano eterno de Deus, não é de se admirar que o apóstolo Paulo o tenha descrito como o templo de Deus. Toda vez que nos olhamos no espelho, vemos nosso corpo como o nosso templo. Essa verdade, renovada com gratidão a cada dia, pode influenciar positivamente nossas decisões sobre como vamos cuidar de nosso próprio corpo e como vamos usá-lo. Vamos agora à segunda pergunta. Sabendo que seu corpo é tão sagrado como um templo, de que maneira você deve tratá-lo? Quando enxergamos a natureza sagrada do nosso corpo, podemos entender melhor por que a lei da castidade nos ajuda a guardar os nossos convênios e a manter a nossa pureza sexual. Assim como Paulo, os líderes atuais da igreja estão alertando a nós sobre esses pecados. Vamos ver alguns exemplos. O Elder Bednar ensinou o seguinte: como o corpo físico é uma parte essencial do plano de felicidade do Pai e de nosso desenvolvimento espiritual, Lúcifer procura frustrar nosso progresso nos tentando para que usemos nosso corpo de maneira inadequada. A violação da lei da castidade é um pecado grave e um uso indevido de nosso tabernáculo físico. Para aqueles que conhecem e compreendem o plano de salvação, a profanação do corpo é um ato de rebelião. É uma negação de nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Ao olharmos para além da mortalidade e para a eternidade, é fácil discernir que os relacionamentos ilícitos defendidos pelo adversário são temporários e vazios. A irmã Susan Tanner, ex-presidente-geral das moças, nos alertou: Satanás tenta muitas pessoas a profanarem essa grande dádiva do corpo por meio da falta de castidade e de recato, das libertinagens e dos vícios. Ele seduz alguns a desprezarem o próprio corpo. Outros, ele tenta para que o adorem. Em ambos os casos, ele induz o mundo a considerar o corpo como um mero objeto. Diante de tantas falsidades satânicas a respeito do corpo, quero erguer hoje a voz em defesa da santidade do corpo. Testifico que o corpo é uma dádiva, que deve ser tratada com gratidão e respeito. É muito importante esclarecer que os pecados sexuais envolvem consentimento entre as duas partes. As vítimas de abuso sexual não têm nenhuma culpa e não precisam se arrepender. Se você foi vítima de abuso, saiba que você é inocente e que Deus ama muito você. Converse com seus pais ou outro adulto confiável. Busque conselho da sua liderança. Eles podem te dar apoio espiritual e emocional e te ajudar a obter a ajuda que você precisa. Voltando a Paulo, ele reconheceu que alguns membros da igreja da cidade de Corinto haviam cometido tais pecados, mas eles se arrependeram, foram batizados e foram purificados por meio da expiação de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6:11 lemos: E é o que fostes, alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E em 1 Coríntios 6:20 eu gostaria de ressaltar uma frase: porque fostes comprados por um preço. Pensem por um momento, que preço foi esse? Cada um de nós custou o mais nobre e puro sangue que já pisou nesta terra, o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos jovens, é muito importante que vocês saibam que Jesus Cristo pagou o preço por vocês.
ele pode purificar do pecado sexual sob a condição do arrependimento sincero. Em Doutrina e Convênios 18, de 10 a 12, lemos: Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. E ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens, sob condição de arrependimento. O Elder Holland explicou o seguinte: o corpo é parte essencial da alma. Essa doutrina da Igreja é clara e muito importante e salienta por que o pecado sexual é tão sério. Ao aproveitar-se do corpo de outra pessoa e, consequentemente, de sua alma, o indivíduo profana a expiação de Cristo, que salvou essa alma e torna possível o dom da vida eterna. Por favor, nunca digam quem vai sair prejudicado com isso. Por que não ter um pouco de liberdade? Posso transgredir agora e arrepender-me depois? Por favor, não sejam tão tolos e tão cruéis. Vocês não podem impunemente crucificar o Filho de Deus. Fugir da fornicação, clama Paulo, bem como de qualquer coisa semelhante. Acrescenta a Doutrina e Convênios. Por quê? Por uma razão, por causa do incalculável sofrimento físico e espiritual suportado pelo Salvador do mundo, para que pudéssemos escapar dessa dor. Devemos alguma coisa a Ele por isso. Na verdade, devemos tudo. Vamos então à terceira pergunta. O que você sente ao saber que o Salvador derramou seu sangue por você? Saber disso aumenta seu desejo de obedecê-lo? Eu desafio para você, querido rapaz e querida moça, é para que decidam hoje mesmo manter a sua castidade. Caso precise se arrepender de algum erro passado, procure seu bispo e lembre-se que Jesus Cristo já pagou o preço por você. Mantenha sua decisão em todas as situações e você sentirá paz e felicidade. Você terá a companhia do Espírito Santo e realmente sentirá que o seu corpo é um presente sagrado do Pai Celestial, um templo para ser cuidado e amado. Por fim, vamos assistir um vídeo sobre alguns jovens de religiões diferentes e as suas decisões sobre manter a pureza sexual. Acho que quando as pessoas dizem que os jovens adultos não conseguem controlar seus impulsos sexuais, isso me soa meio ofensivo, porque eu sei que sou capaz disso. O poder da procriação é algo realmente sagrado e, quando você mexe com ele, não está apenas afetando você mesmo, mas também afeta a pessoa com quem você está sendo promíscuo. Emocionalmente, em especial com relação às moças, quando você abre mão de algo que faz parte de você e o dá a outra pessoa, algo que não pode ter de volta, o remorso é enorme. 20 minutos. Meia hora do que você imagina ser muito divertido pode arruinar 20 anos de crenças. Hoje em dia, a promiscuidade sexual pode ser perigosa. Coisas como DST, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Uma criança gerando outra criança. Não faz sentido. Muitas vezes, isso continua por gerações e gerações. Para mim é uma maldição. E muitas vezes não é isso que você quer. Só causa problemas na família porque são crianças que vão ser criadas sem pai, por exemplo. E elas procuram a figura de um pai. O corpo é um templo, e acho que a abstinência sexual nos leva realmente a honrar a Deus. Fico contente em ser capaz de fazer o que Deus me pediu e por conseguir devolver algo a Ele, em troca de tudo que Ele me deu. Depois da morte e do dia do julgamento, você vai poder ficar de cabeça erguida e ter orgulho de si mesmo. Sua sexualidade é um dom e não é algo que necessariamente você tem que dar a todos.
foi realmente feita para alguém especial. E até que você encontre essa pessoa, deve guardá-la. Acho que os adolescentes que dizem que não conseguem se controlar não acreditam em si mesmos. É você que controla o seu corpo. Se você realmente quiser ser sexualmente puro, quiser mesmo, você vai encontrar força de vontade e capacidade para fazer o que você decidiu fazer. Muitas vezes dificultamos muito as coisas. Eu acredito que sempre há uma escolha. Frequente lugares bons. Não se coloque em situações perigosas. Primeiro, peça ajuda a Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Temos que pedir forças para repelir esses desejos. Eu comprei esse anel e uso ele desde a 7ª série. E ele serve de lembrete constante da decisão que eu tomei. Me sinto confiante, vale a pena, então me sinto motivada a não desistir da minha escolha. Muita gente me pergunta, você ainda é virgem? E eu digo, sou. Algumas pessoas têm vergonha de dizer isso. Eu não sinto um pingo de vergonha, porque sei que o que estou fazendo é certo e a escolha é correta. E é assim que deve ser. Eu me sinto bem, acho que tenho mais escolhas. Eu me sinto ótima a respeito da decisão de me manter sexualmente pura. Me sinto realmente confiante e tenho controle da minha vida. A razão por que sinto tanto orgulho dessa decisão é porque sei que a coisa é certa. Até agora tá dando certo. Tem sido bom. Foi uma decisão importante. Sei que Deus sempre vai nos ajudar e fortalecer quando precisarmos. Ele vai sempre nos ajudar a nos manter sexualmente puros. Meu nome é Connor e eu sou católico. Sou budista. Sou muçulmano. Sou luterana. Sou de uma denominação não cristã. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E escolhi. E eu escolhi. E escolhi. E escolhi. E escolhi. E eu escolhi ser sexualmente puro. Deixo essa aula com vocês com todo o meu amor e com o meu testemunho de que o corpo realmente é um templo de Deus. Nosso corpo é sagrado, é um presente, uma dádiva do Pai Celestial para nós, que possamos cuidá-lo, honrá-lo e fazer com que o Espírito habite em nós. E são essas coisas que eu deixo com vocês com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com certeza, pra onde quero ir e a cada passo